Bom, aqui no estúdio eu recebo a partir de agora a Superintendente de Parcerias e Concessões do Estado do Piauí, Monique Menezes. Vai conversar conosco sobre o processo de concessão dos serviços de água e esgoto no Estado do Piauí, um processo que já teve início, né, essa transição, e que é aguardado com muita expectativa, principalmente pelas metas apresentadas, de universalizar a prestação do serviço de abastecimento de água e esgoto nos 224 municípios do Piauí. E a partir de agora nós vamos entender como é que está esse processo, quais são os prazos, o que deve mudar na vida dos piauienses daqui para frente. Superintendente, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Jornal Dia News. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço de estar aqui falando para a audiência, para todos aqui, para a gente poder explicar de fato esse projeto que é tão importante para todo o estado do Piauí. Superintendente, nós tivemos a concessão desses serviços a uma empresa privada, o Grupo AEGEA, que já é um grupo conhecido dos teresinenses por seu grupo que opera a empresa Águas de Teresina, concessionária aqui da capital. E após esse processo, o leilão, inclusive, foi aberto um prazo para essa transição. Eu gostaria que a senhora iniciasse explicando aos nossos telespectadores em que pé está essa transição, né? De fato, já foi iniciada, como é que está esse processo? Então, o contrato foi assinado agora, no dia 26 de dezembro, agora no mês passado, e na semana passada nós iniciamos a transição. A transição ela é liderada pelo nosso secretário Samuel Nascimento, secretário da Administração e secretário-geral da MIRRAE, porque o Serviço de Saneamento de Água e Esgotamento do Estado do Piauí, concedido ao Grupo EGEA, né, a SPE, Águas do Piauí, foi concedido pela MIRRAE, a Micro-Região de Água e Esgoto do Estado do Piauí, que é composta pelos 224 municípios e o governo do Estado. Na semana passada, nós fizemos uma portaria de instalação desse comitê de transição. Quem participa desse comitê de transição? A SEAD, eu represento a SEAD, a pedido do nosso secretário Samuel Nascimento, a AGRESP, que é a agência reguladora que vai regular, fiscalizar esse contrato, acompanhar de perto esse contrato, a GESPISA, a própria concessionária e representantes dos municípios que não possuem o serviço de água e esgoto fornecidos pela GESPISA, têm seus serviços próprios. Então, nós temos essa composição aí, são 5 entes diferentes e, no caso, 10 pessoas no total. E nós iniciamos essa transição na semana passada. Fizemos a primeira reunião, ontem já tivemos a segunda reunião e vamos fazer reuniões semanais. Já temos a próxima reunião agendada. E o que a gente faz nesse período? A gente coleta informações sobre os ativos, faz visita em loco, para que a empresa tenha o conhecimento do que está sendo, do sistema de saneamento do governo do estado do Piauí, como um todo. Quais são os prazos, então, para esse processo de transição? Até 6 meses, podendo ser finalizado antes, 180 dias, como está no contrato. Nesse período, a empresa vai fazer visitas técnicas nas regionais, nos municípios, vai falar com o prefeito. No caso, para poder entrar no município, a gente vai falar com os prefeitos. Estamos falando com a equipe da GESPISA, porque a gente está pegando o conhecimento agora de todo o sistema. E pelo que já foi levantado, superintendente, inclusive do ponto de vista também da própria empresa que vai assumir esse serviço, já há as condições técnicas de garantir que haja essa transição de uma maneira tranquila, sem interrupção de serviços, por exemplo. A empresa já deve, de fato, quando assumir efetivamente a prestação desse serviço, manter esse padrão e melhorar o que já tem sendo feito? O objetivo é de melhorar, de fato, o padrão dos serviços prestados, tanto pela GESPISA quanto pelos municípios diretamente. Essa fase de transição é justamente para evitar qualquer problema técnico de falta de abastecimento de água ou da interrupção na coleta e no tratamento do esgotamento sanitário onde existe no estado. Então, isso é bem comum no setor de saneamento. Você tem uma fase que a gente chama de operação assistida. A empresa que está entrando, ela assiste a operação que é realizada hoje pela GESPISA e pelos demais municípios. E é importante dizer para o cidadão que está em casa que ele, se ele deseja pedir alguma informação, algum serviço, hoje vai continuar como era antes.
continua solicitando a Gespisa ou ao SAI do seu município. Somente a partir no final dessa transição é que ele vai começar a interagir diretamente com a EGEA, né, com a Águas do Piauí, no caso. Bom, no contrato também há a previsão de investimento, na casa de quase 10 bilhões de reais. Como é que vai ser feito esse investimento? O que vai ser priorizado logo no início desse contrato de concessão? O nosso governador Rafael Fonteles pediu diretamente para que, no momento que a gente estivesse estruturando o projeto, e também agora reforçou o pedido para a empresa, que o início é água, porque a água ela é um bem necessário para a vida humana. Então, a gente vai focar na universalização da água. Hoje, nós temos aproximadamente entre 25% e 30% no interior, né, de pessoas que não têm acesso à água potável. É muita gente, né? Então, o foco vai ser em água e depois no esgotamento sanitário. Também, o governador pediu que a gente trabalhasse os 12 territórios de desenvolvimento simultaneamente, né, para que ninguém fique para trás, para que não se tenha a percepção de que uma região tem água, está tendo obra e a outra não, que alguém está sendo beneficiado por motivo A ou B. Então, o objetivo é que a empresa comece atacando, no sentido positivo da palavra, né, os gargalos do serviço nos 12 territórios. E qual a meta, por exemplo, para a universalização do abastecimento de água, que a senhora citou como prioridade inicial? A meta de universalização de 99% da área da concessão é até 2033, podendo ser atingido antes, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. 8 anos, mas podendo ser atingido antes. Esgotamento sanitário, 90% até 2040. Por que nós trabalhamos o esgotamento sanitário até 2040? Para que isso não impactasse de maneira muito forte a tarifa. Porque se a gente traz o esgotamento sanitário para 2033, isso ia ter um impacto na tarifa. Superintendente, uma das preocupações, principalmente no interior do estado, diz respeito à zona rural dos municípios, em que há, muitas vezes, a dificuldade de levar a rede de abastecimento de água, a dependência de poços, de outras alternativas, né? Como é que isso vai ser trabalhado durante esse processo de concessão, né? É prioridade também garantir a água na zona rural dos municípios piauienses? Sim, nesse aspecto, a pergunta é muito importante, o nosso projeto ele é muito inovador. Todos os projetos e contratos de saneamento do Brasil, até então, nunca incluíram a área rural. E, nesse sentido, nosso projeto é inovador porque nós incluímos as áreas rurais, como os aglomerados rurais, que são os povoados. Sim. Eles estão incluídos, vão receber os serviços de água e esgotamento sanitário. O rural disperso é aquele local que às vezes tem 2, 3 casas, às vezes precisa de um poço. Vai poder ter a demanda para a empresa, o atendimento vai ser por demanda. O cidadão vai lá e fala diretamente com o seu prefeito ou com o líder de associação e solicita para a agência reguladora que seja perfurado um poço. A empresa vai ver o projeto junto com a agência, perfura o poço, mas não é feita nenhuma cobrança para esse rural disperso. Também não é feita a manutenção posteriormente, aí no caso vai ficar a cargo da prefeitura. Mas o que acontece? Haverá um serviço por demanda nesse rural disperso e no aglomerado rural, que são os povoados, eles estão totalmente cobertos também na área de concessão. Isso é muito, muito inovador. Isso, por exemplo, em outros estados que foi realizado o serviço de saneamento, a concessão de saneamento, o rural simplesmente ficou de fora. E isso foi uma determinação do nosso governador, Rafael Fonteles, desde o início da estruturação do projeto. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Nós não devemos deixar as pessoas que vivem na zona rural fora do sistema. Agora, superintendente, que ferramentas o governo do estado, a superintendência que a senhora dirige, enfim, toda a estrutura estatal vai utilizar para monitorar o cumprimento dessas metas que foram estabelecidas em contrato? Que garantias o cidadão vai ter que essas metas vão ser cumpridas e que haverá uma fiscalização a respeito disso? Essa é uma preocupação que nós tivemos desde o início também no contrato. Então, nós estamos fortalecendo a nossa agência reguladora, a Agresp. A MIRRAE, a Microrregião de Água e Esgoto, fez um convênio com a Agresp e ela vai ser a responsável pela fiscalização. Além da Agresp, nós também inserimos a previsão de contratação de um verificador independente, que é uma empresa especializada, como se fosse uma auditoria,
que vai fazer auditorias mensais nesse contrato para poder Auditoria acompanhar, externa, para poder acompanhar o contrato e aí elaborar relatórios que vão ser disponibilizados para a sociedade e principalmente para a microrregião de água e esgoto, para a gente poder acompanhar os investimentos, né? Além disso, a Secretaria da Administração, que é responsável por auxiliar a MIRRAI, né, fazer o trabalho de secretaria da MIRRAI, também vai acompanhar para subsidiar os prefeitos, para que eles possam ter informações, até para repassar para a sociedade, sobre o que está sendo investido na sua região e na sua área. Superintendente, um outro aspecto, né, falando agora a respeito da AGESPISA, né, a empresa pública que é uma das protagonistas desse processo de transição, é o chamado Plano de Demissão Voluntária, né, PDV, popularmente conhecido. Como é que está esse processo e que incentivos vão ser dados aos funcionários da AGESPISA durante esse período de transição e até mesmo que garantias, né, do ponto de vista trabalhista, né, porque sempre há muitos questionamentos, né, quando a gente fala de subconcessão ou concessão de serviços à iniciativa privada, à resistência de alguns setores. Que garantias o governo tem apresentado aos funcionários que aderirem a esse plano de desligamento voluntário? Bom, o governador delegou a missão para o secretário da Administração, Samuel Nascimento, para a elaboração desse plano. Esse plano ele está sendo finalizado pelo secretário e deve ser apresentado aos funcionários da GESPISA e, obviamente, também a toda a imprensa e a sociedade nos próximos dias. Acredito que na semana que vem nós já tenhamos esse desenho desse plano. A orientação do governador fosse que o secretário Samuel Nascimento elaborasse um plano que fosse um plano robusto, que seja um plano, o melhor plano para os funcionários, né, do que já tenha em relação aos que já foram apresentados no passado. Essa é o direcionamento que o governador deu. Então, agora, eu não tenho como te falar exatamente do desenho do plano, porque ele ainda não está pronto. E aí eu peço só um pouquinho mais de paciência, que até semana que vem eu acredito que o nosso secretário já vai apresentar esse plano. Mas haverá um diálogo com as categorias? Já está ocorrendo. Esse diálogo foi realizado diretamente pelo governador, junto com os funcionários da GESPISA, no momento que nós começamos a estruturação do projeto. Ainda nesse ponto de vista de emprego, trabalho, esse processo também vai possibilitar a geração de muitos empregos na capital, no interior do estado. Qual a projeção de vagas no mercado de trabalho que devem surgir a partir desse contrato de concessão dos serviços de água e esgoto no Piauí? São projeções muito positivas, né? Aqui para a capital, nós temos a excelente notícia de que o Grupo Aegea vai trazer todo o seu call center aqui para Teresina, com a perspectiva de geração de 1.000 empregos diretos desse call center. Ele já tem uma parte do call center do atendimento aqui em Teresina mesmo e para o Ceará, e agora vai atender a todo o Brasil. Significa que eles gostaram do serviço que é prestado aqui, né? Então, isso já é uma notícia muito boa. Para além disso, a Águas do Piauí vai gerar diretamente aproximadamente 1.000 empregos diretos em todo o estado e até 6.000 empregos indiretos, porque nós vamos ter muitas obras de infraestrutura na área de saneamento, que vai englobar tanto a água, né, o abastecimento de água, quanto o tratamento, a coleta e o tratamento de esgotamento sanitário. Então, projeções positivas. Sim. Na geração de empregos através desse contrato. Quero ouvir agora a senhora, superintendente, não enquanto gestora, mas enquanto especialista, pesquisadora da área de políticas públicas, de gestão pública. De que forma um contrato como esse, um processo de subconcessão, ele pode garantir que a prestação do serviço público aconteça de uma maneira mais efetiva e quais são os impactos disso de uma forma macro aqui no nosso estado do Piauí? Como é que a senhora avalia todo esse processo? Olha, as parcerias público-privadas, elas são um instrumento de políticas públicas, um instrumento poderoso no qual o Estado, ele continua sendo responsável pelo serviço, só que ele delega a execução desse serviço ao parceiro privado. Qual é a vantagem? Por que se fazer parcerias público-privadas, PPPs, né, em determinadas áreas? É trazer a expertise do setor privado. Tem muitas inovações que o privado traz que o setor público, às vezes, não consegue
acompanhar essas inovações, né? Seja por entraves legais, porque quando a gente está no setor público, a gente está cuidando de recursos que são da sociedade e não recursos privados. Então, quando a gente traz a iniciativa privada, então isso gera alguns entraves. A iniciativa privada, ela traz uma maior eficiência, mas ela, obviamente, não pode estar sozinha. Ela tem que estar sempre com o Estado em parceria, porque o Estado ele é o responsável pela fiscalização e pela prestação de contas à sociedade. Eu acho que esse projeto ele é um projeto, esse especificamente que a gente falou aqui, ele é um projeto muito importante, que vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas, um impacto na saúde pública. Nós já temos dados aqui em Teresina de redução de alguns tipos de doenças, né, como infecções intestinais, porque você já aumentou a cobertura de esgotamento sanitário. Então, eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande no interior do estado e também o impacto de as pessoas terem acesso à água. A gente está falando de problemas que são do século XIX, né? E a gente está atacando aqui agora no século XXI, porque água e esgotamento sanitário são essenciais à vida humana e à qualidade de vida das pessoas. Diretamente ligado à saúde pública. É a saúde pública. Então, eu acho assim, eu vejo as PPPs como um instrumento muito positivo, mas ela precisa ter fiscalização e o acompanhamento e monitoramento. Lá na SUPARC, na Superintendência, nós temos uma diretoria só de monitoramento de todos os contratos de parcerias público-privadas do Estado. E isso é fundamental. Só para encerrar o nosso bate-papo, quais são os outros projetos de parceria público-privada, de concessão, que estão em andamento no estado do Piauí, que a senhora pode destacar agora para 2025? Albertão, que nós estamos estudando desde o início da gestão. Nós fizemos uma consulta pública agora em dezembro e estamos ajustando o contrato para lançar o edital ainda esse semestre. Lançamos a consulta pública do Parque de Exposição de Seu Arco Verde. O objetivo ali é revitalizar, fazer a manutenção e a gestão do parque, né, para que ele possa ser utilizado o ano inteiro, né, e não especificamente no fim do ano, como é o costume, né? Exatamente. Então, esses são dois projetos que a gente está trabalhando já para lançar esse semestre ainda. E estamos também atuando na Poticabana, para também transformar ali a Poticabana em mais um equipamento público aqui para a cidade de Teresina. Então, grandes novidades em breve na SUPARC, Superintendência de Parcerias e Concessões. Quero agradecer a sua presença, Superintendente Monique Menezes. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, né? É um tema sensível e é importante que o poder público dê as respostas, né? Até para evitar qualquer tipo de ruído nessa comunicação. Obrigado pela presença e nós vamos continuar acompanhando esse processo, convidando novamente a senhora para trazer atualizações ao longo desse ano de 2025. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, prestando contas à sociedade. Eu acho que essa é uma obrigação de todos os gestores públicos e eu tenho o enorme prazer de vir aqui e de esclarecer. Pode contar comigo sempre. Obrigado, Superintendente Monique Menezes.